Perfuram nos campos as energias poderosas que o sustêm no espaço. Nesse trânsito sideral, deixam sulcos luminosos de efervescências energéticas, que os encarnados ignoram e de cuja existência nem ao menos suspeitam em sua imaginação demasiadamente escrava das três dimensões. No futuro, a instrumentação astronômica de precisão, baseada nos princípios do éter cósmico e aproveitando-se da energia propulsora da luz, conseguirá atingir esse interior etérico ou subeletrônico, e então observar a incessante renovação de forças e a inteligência planetária que flui e reflui entre todos os mundos e todas as coisas, por mais distanciadas que estejam, fisicamente, entre si. A permanente intimidade etereoastral entre galáxias, constelações, planetas, satélites, orbes e poeira sideral, pois as suas formas exteriores, mesmo as mais acanhadas, são apenas invólucros perecíveis, degradando-se na fase energética mais grosseira do cosmo. No universo palpita algo desconhecido, operante intermediário da vida, que a ciência acadêmica, na falta de um entendimento além da palavra, denomina de éter cósmico. Como todos os orbes, coisas e seres estão interpenetrados desse éter cósmico e nada existe isolado nem distante de quaisquer relações. Cada gesto, movimento ou pulsação de vida corresponde-se identicamente em todas as latitudes cósmicas. Eis porque todos os orbes estão interpenetrados, entre si, por energias que os incorporam igualmente, no fenômeno em que Deus Espírito se expande para fora até a fase substância, embora continue sendo uma só unidade. Pergunta: e qual o motivo pelo qual assegurais que o astro intruso guarda afinidade com a Terra? Ramatiz: o planeta higienizador não guarda absoluta identidade física com a Terra quanto à sua expressão panorâmica exterior, mas interiormente um dos que mais se afinizam com o padrão psíquico da maioria da vossa humanidade, que se abandona à esclerose das paixões inferiores. O seu conteúdo magnético astral é de profunda simpatia aos espíritos que para ali serão transferidos. O seu energismo íntimo vibra correspondentemente ao psiquismo da massa que o será atraída para sua atmosfera etereoastral. Em torno do seu campo áurico, muitos espíritos terrícolas farão estágio de trabalho socorrista, a fim de tornarem o meio etereoastral adequado à descida reencarnatória dos enxotados da Terra. Pergunta: então haverá ainda cuidadosa assistência de espíritos mais esclarecidos, da Terra, para a reencarnação dos exilados nesse planeta primitivo? Ramatiz: o espírito é o agente que concretiza, progressivamente, todos os pensamentos contidos na mente divina e que, como centelha, evolui da inconsciência de grupos instintivos dos reinos inferiores para a forma de consciência individual humana. Quando então se dá o despertar do raciocínio da hipnose animal para a ascese angélica? Essa interminável sucessão de movimentos ascensionais é sempre assistida por inteligências cada vez mais altas na infinita hierarquia espiritual. Assim como o espírito que ainda habita o organismo do homem das cavernas precisa de um guia que lhe sobrepuje apenas a precária inteligência e o sentimento, e lhe conheça de perto as primeiras necessidades. Uma consciência tão ampla, como a de Jesus, inspira-se pela sublime entidade que é o Arcanjo Gabriel, espírito planetário diretamente ligado ao Logos do Sistema Solar. A graduação dos espíritos orientadores situa-se harmonicamente na economia do cosmo. Assim como não requereis Einstein para o ensino da aritmética no curso primário, também não há necessidade de um arcanjo planetário para ensinar o homem comum a compulsar as primeiras páginas do Evangelho. Este é o motivo por que na aura astral do planeta primitivo numerosas entidades de certo entendimento espiritual já estão operando em benefício dos futuros exilados e delineiam, na esfera fluídica opressiva e nauseante, as primeiras operações dirigidas à crosta do orbe. Trata-se de colônias espirituais que formarão os elos gradativos entre o mundo físico e o astral e, também, entre as ordens mais altas que devem concretizar esforços como providências auxiliares aos reencarnados. Sob a mutabilidade da lei,
Não podem ser violentados os campos vibratórios que separam a carne do espírito livre. No além, os benfeitores terrícolas terão que lançar as bases intermediárias, para que se faça com êxito a pedagogia espiritual no mundo inferior do orbe intruso. Os agrupamentos constituir-se-ão em verdadeiras clareiras de repouso e de ajuste entre as reencarnações consecutivas, servindo também como ponto de referência com o mundo interior divino e facilitando a descida dos futuros instrutores espirituais em missão, na crosta física. Esses voluntários abnegados, denominados peregrinos do sacrifício, cuja casta é conhecidíssima no espaço, ao penetrarem na extensa mataria dos fluidos repulsivos do astral primitivo do planeta, recordam a figura daqueles abnegados sacerdotes que se embrenhavam floresta adentro, na devotada missão de atender e educar os silvícolas dominados exclusivamente pela animalidade. Eles renunciam aos seus bens e alegrias nos planos edênicos, para atender aos recalcitrantes da terra, a caminho do exílio. E Jesus, o sublime governador da terra, também não descansará o seu magnânimo coração, enquanto não verificar que a última ovelha extraviada retornou ao aprisco, no tradicional simbolismo do filho pródigo. Pergunta: qual o tempo que supondes preciso, pelo nosso calendário, para o retorno de todos os exilados? Ramatiz: quando o astro retornar, isto é, em sua nova aproximação da Terra, daqui a 6.666 anos, em que ficará um tanto mais distanciado da órbita terráquea, pelo gradual afastamento nas oscilações cósmicas expansivas, aqueles que já estiverem livres de suas mazelas e da carga magnética deletéria, farão a transmigração em massa para a Terra, enquanto os mais recalcitrantes continuarão nos ciclos reencarnatórios depurativos do próprio planeta exílio. Pergunta: porventura os espíritos só retornarão à Terra por ocasião de cada aproximação do astro? Ramatiz: não há regras sem exceção, mesmo no cosmo, já vos temos enunciado. A migração em massa exige certas bases energéticas que diminuem a dificuldade sideral. Por isso, os mentores da Terra e do astro exílio estabeleceram em conjunto as providências necessárias para uma transferência compacta, porquanto, durante os 6 milênios consecutivos do exílio, relativa quantidade estará em condições de emigrar, de volta, para o vosso mundo. A porcentagem mais rebelde, que será menor, prosseguirá então na purificação reencarnatória e, à medida que alguns revelarem condições eletivas para o retorno, emigrarão sob a técnica dos campos energéticos condensados, sustentados mentalmente por grupos dos peregrinos do sacrifício, que empreenderão a longa viagem sob o regime do magnetismo gerado pelo amor e pelo sacrifício. Pergunta: poderemos supor que os emigrados da Terra hão de adaptar-se rapidamente ao novo ambiente do exílio? Ramatiz: sob a força intuitiva e a recordação subjetiva, eles criarão sistemas de vida favoráveis aos habitantes de lá, pois, embora nascendo na forma hirsute e primitiva, estarão latentes na sua memória etérica todas as realizações conhecidas na Terra. A princípio, ante a coação de corpos tão rudes e animalizados, olvidarão a realidade da vida vivida no vosso orbe, mas, no futuro, em certas horas de nostalgia espiritual, sentir-se-ão como estranhos no planeta, recompondo outra lenda parecida com a de Adão e Eva enxotados do paraíso, por haverem abusado da árvore da ciência do bem e do mal. E sob a mesma índole do que já se registrou na Terra, também surgirá no astro exílio uma versão nova dos anjos decaídos, rebeldes à luz divina, formando a gênese daquele planeta inferior. E abrir-se-á outra vez o extenso caminho da alegoria religiosa e dos indefectíveis dogmas, ao oprimirem no futuro os primeiros agrupamentos religiosos do astro exílio. E, antes que pergunteis, já vos iremos dizendo que as lendas se repetirão ali devido à saudade do mundo terrestre perdido, cujo conforto, como conquista da vossa ciência, há de vibrar na mente evocativa dos exilados, na figura de bens deixados em um paraíso. E,
Apesar das sucessivas descobertas, adaptações, e do progresso natural do meio, predominará no âmago de cada exilado a ideia de se encontrar num mundo infernal, onde é obrigado a comer o pão com o suor do seu rosto. Inegavelmente, repetir-se-ão no planeta exílio os mesmos temas já vividos por aqueles alunos reprovados na Terra, que estará sendo promovida, então, a função educativa de academia, no terceiro milênio. O exílio naquele mundo primitivo há de permitir aos imigrados reviverem lições negligenciadas, o que não mais seria possível na complexidade mais alta do curso acadêmico. É por isso que a lenda conhecida em vosso orbe sob a denominação de anjos decaídos é resumida em um quadro onde vedes a figura flamejante de Miguel Arcanjo empunhando uma espada de fogo com a qual impede o retorno de Adão e Eva ao paraíso, sob o escárnio da serpente, que representa a sedução astuciosa da carne do mundo. O arcanjo Miguel, simbolizando o princípio da justiça sideral, em qualquer situação ou condição de rebeldia espiritual aos princípios superiores, afasta sempre para condições reeducativas aqueles cuja degradação ameaça o equilíbrio da obra divina. Pergunta: que podeis esclarecer-nos quanto a espíritos exilados de outros orbes para a Terra? Ramatiz: dispondes de literatura mediúnica, no vosso mundo, que cita muitos casos de espíritos expulsos de outros orbes para a Terra, em fases de seleção entre o trigo e o joio ou entre os lobos e as ovelhas, fases essas pelas quais tereis em breve de passar, para higienização do vosso ambiente desregrado. Entre os muitos exilados que o vosso mundo tem acolhido isoladamente, provindos de orbes distantes, podeis identificar certos tipos exóticos, tais como os gigantes, provindos de satélites jupiterianos, e os anões, que identificam antigos emigrados do satélite de Marte. As imigrações em massa, dos planetas Capelino, constituíram no vosso mundo as civilizações dos chineses, hindus, hebreus e egípcios, e ainda o tronco formativo dos árias. Esse é o motivo por que, ao mesmo tempo que floresciam civilizações faustosas e se revelavam elevados conhecimentos de ciência e arte, desenvolvidos pelos exilados, os espíritos originais da Terra morejavam sob o primitivismo de tribos acanhadas. Ombreando com o barro amassado, das cabanas rudimentares do homem terrícola, foram-se erguendo palácios, templos e túmulos faustosos, comprovando um conhecimento e poder evocados pelos exilados de outros planetas. No vosso mundo, esses enxotados de um paraíso planetário constituíram o tronco dos árias, descendendo dele os celtas, latinos, gregos e alguns ramos eslavos e germânicos. Outros formaram a civilização épica dos hindus, predominando o gênero de castas que identificava a soberbia e orgulho de um tipo psicológico exilado. As mentalidades mais avançadas, dos planetas de Capela, construíram a civilização egípcia, retratando na pedra viva a sua Bíblia suntuosa, enquanto a safra dos remanescentes, inquietos, indolentes e egocêntricos, no orbe original, fixou-se na terra na figura do povo de Israel. Certa parte desses exilados propendeu para os primórdios da civilização chinesa, onde retrataram os exóticos costumes das corporações frias, impiedosas e impassivas do astral inferior, muito conhecidas como os dragões e as serpentes vermelhas. Pergunta: esses exilados também se denominavam assim, no seu mundo perdido, em Capela? Eram de tipos egípcios, hindus, israelitas, chineses, e guardavam as mesmas idiosincrasias que revelaram na Terra. Ramatiz: a linguagem hindu, judaica, egípcia e chinesa está repleta de sinais léxicos que pertenciam aos exilados de Capela, de onde eles provieram. Quase todas as fórmulas de matemática, química e física que ainda usais guardam perfeitas características das línguas quase extintas naquele orbe longínquo. Os costumes e as idiosincrasias desses povos exilados revelam profundas analogias com o antigo modo de vida peculiar ao seu mundo original. Principalmente os egípcios,
por serem aqueles que possuíam a mente mais desenvolvida e a memória etérica mais lúcida na recordação, deixaram em vosso mundo maior bagagem de valores idiomáticos da migração compulsória. No entanto, não existiam lá as raças agrupadas que formaram na terra os judeus, os egípcios, hindus, chineses e os descendentes dos árias. Essas raças foram constituídas, no vosso orbe, por afinidade de psicologia espiritual e não racial. Na qualidade de enxotados, representavam a escória daquele mundo, que também fora promovido a condições superiores. Emigraram exatamente os esquerdistas, os rebeldes recalcitrantes, que constituíam os lobos, os joions maus à esquerda do princípio crístico, que é o fiel aferidor do grau evolutivo dos espíritos, em qualquer latitude cósmica. Embora esses povos que compuseram os exilados nos pródromos da civilização terráquea se manifestem agora com belas e notáveis credenciais superiores, devem suas bases evolutivas ao fato de haverem sido anjos decaídos para a Terra. Pergunta: dai-nos algum exemplo, para entendermos esse agrupamento de exilados por afinidade de psicologia espiritual, formando raças aqui na Terra. Ramatiz: o fenômeno se repetirá exatamente no próximo fim de mundo, que já beira o vosso século. Os mentores siderais escolherão entre os esquerdistas do Cristo os grupos afins às mesmas idiosincrasias psicológicas, para fazê-los reencarnar-se destacadamente no astro exílio, sob clima físico e ascendentes biológicos iguais, criando-se, então, determinadas raças provindas de indivíduos afinizados pelos gostos, ações, intelecto, sentimento e ideais. Sobre a escória dos colocados à esquerda crística, os psicólogos siderais aglutinarão indivíduos pertencentes a um só tipo padrão, que hão de constituir uma raça particular, assim como foi feito nos planetas de Capela. Exemplificando, os fanáticos, intransigentes, mercantilistas e orgulhosos de todas as doutrinas religiosas da Terra serão agrupados à parte. Em seguida, os avaros, os desonestos, os capciosos e astuciosos, após, os cruéis, os impassíveis, os malfeitores e semeadores de sofrimento, além, os luxuriosos, os pervertidos, os desvirtuadores da moral costumeira ou os zombeteiros, mistificadores, malbaratadores dos bens alheios. Cada um desses grupos, aglutinados eletivamente em tipos psicológicos semelhantes, e não em raças, será reencarnado em ambientes e situação adequados às suas purificações no orbe intruso. Como são portadores de mazelas semelhantes, depurar-se-ão entre si mesmos, no conflito das próprias idiosincrasias e defeitos perniciosos. Não somente se situarão na terapêutica da vacina ou da homeopatia sideral, baseada na lei similia similibus curantur, como ainda terão de se ajustar à lei de que quem com ferro fere com ferro será ferido. Muitos de vós ignorais ainda que Jesus não formulou conceitos de ordem exclusivamente individualista, mas, sob um conteúdo aparentemente singelo, deixou no Evangelho a lei sideral, que sempre abrange as coletividades e não indivíduos. Pergunta: gostaríamos de ouvir o vosso parecer sobre o fato de alguns confrades espíritas haverem afirmado que, diante dos postulados do Espiritismo, não só se torna injustificável essa emigração de espíritos para um mundo inferior, como até contraria o pensamento de Allan Kardec a esse respeito. Ramatiz: lamentamos que pessoas que se dizem espíritas façam essas afirmações imprudentes, consequentes tão somente de falta de leitura das obras kardecistas, que consideramos como bases fundamentais da doutrina espírita. Embora disponhamos de centenas de anotações, preferimos limitar-nos a fazer a seguinte transcrição de algumas palavras do glorioso líder espírita: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegando o momento em que,
Pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não haja aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para terras da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Encontrareis estas palavras no livro A Gênese, capítulo 17. E no capítulo 11, comentário 36 do mesmo livro lereis o seguinte: na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de plano, em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem de partir, cedo ou tarde. Ainda no comentário 37, do mesmo capítulo 11, a explicação é claríssima. Há, pois, imigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução, na população de um deles, de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ditamo-vos, também, algumas respostas diretas das entidades auscultadas pelo grande líder espiritual, constantes do Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 3. Pergunta 173. A cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar um mundo superior. Pergunta 173b. Podemos voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures na Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não, mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja pior do que ela. Como vedes, aqui compulsar com muito critério a extraordinária base fundamental do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec, porque para aqueles que tiverem olhos para ver, as mais profundas verdades estão ali ocultas. Verticalização do eixo da Terra. Pergunta: temos meditado bastante sobre as vossas afirmações de que no decorrer da segunda metade do século atual acentuar-se-ão os efeitos da verticalização do eixo da Terra. Podeis dizer-nos se algum profeta do Velho Testamento corrobora as vossas afirmativas nesse sentido? Ramatiz, o profeta Isaías, no livro que traz o seu nome, diz o seguinte: com relação aos próximos acontecimentos, pelo balanço será agitada a terra como um embriagado e será tirada como a tenda de uma noite, e cairá e não tornará a levantar-se. Isaías 24,20. É uma referência à verticalização do eixo da Terra, que não permitirá que ela se levante novamente, isto é, que retorne à sua primitiva inclinação de 23º sobre a eclíptica. Jesus também declarou que no fim do mundo serão abaladas as virtudes do céu. Pergunta: embora confiemos em Jesus e nas suas afirmações, surpreende-nos que deva ocorrer uma tal derrogação das leis sensatas e eternas do cosmo, apenas para que a Terra atinja satisfatoriamente o seu juízo final. Estranhamos esse dispêndio de energias e grande perturbação cósmica para a verticalização da Terra, que é um planeta insignificante perante o infinito. Não temos razão? Ramatiz, a vossa estranheza provém do fato de tomardes ao pé da letra as palavras de Jesus. A Terra, sem dúvida, é um planeta muito insignificante para merecer tais providências, que redundariam numa catástrofe cósmica se alguém se pusesse a sacudir os planetas e a vossa própria Terra,
como Sansão sacudiu as colunas do templo que lhe caiu em cima. O que mestre predisse é que, ao se elevar o eixo da terra e desaparecer a sua proverbial inclinação de 23º, haverá uma relativa e correspondente modificação no panorama comum astronômico. Cada povo, no seu continente, surpreender-se-á com um novo panorama do céu, ao perceber nele outras estrelas desconhecidas dos costumeiros observadores astronômicos. Em linguagem alegórica, se verticalizar o eixo da Terra, é claro que as estrelas hão de, virtualmente, descer ou cair das suas antigas posições tradicionais, justificando-se, então, a profecia de Jesus de que as virtudes do céu serão abaladas e as estrelas cairão. Se vos fosse possível virar o globo terráqueo, no espaço, verticalizando-o de súbito e tirando-o, portanto, dos seus 23 graus de inclinação, toda a humanidade teria a sensação perfeita de que as estrelas estariam caindo do horizonte. No entanto, elas se manteriam firmes, nos seus lugares habituais. A Terra é que, devido à torção sobre si mesma, deslocaria no céu os quadros costumeiros e familiares a cada povo, conforme a sua latitude astronômica. Na Atlântida esse fenômeno foi sentido bruscamente. Em 24 horas a inversão rápida do eixo da Terra causou catástrofes indescritíveis. Atualmente, a elevação se processa lentamente. Na atual elevação, os mentores siderais reservaram várias zonas terrestres que deverão servir como refúgio a núcleos civilizados, onde se formem os futuros celeiros do mundo abalado em trabalhem os missionários escolhidos para propagar o avançado espiritualismo do terceiro milênio. Se os vossos astrônomos examinarem com rigorosa atenção a tela celeste familiar do vosso orbe, é provável que já possam registrar algumas notáveis diferenças em certas rotas siderais costumeiras. Pergunta: há porventura qualquer outra profecia ou predição de confiança sobre essa queda virtual das estrelas, em consequência da elevação do eixo da Terra? Ramatiz: antes de Jesus, na velha Atlântida, já os profetas afirmavam que haveria modificação no eixo da roda, ou seja, o eixo da Terra. Hermes Trismegisto, o insigne instrutor egípcio, já dizia, na hora dos tempos, a Terra não terá mais equilíbrio, o ar entorpecerá e os astros serão perturbados em seu curso. E Isaías o confirma quando diz: porque eis aqui estou eu, que crio uns céus novos e uma terra nova, e não persistirão na memória as primeiras calamidades, nem subirão sobre o coração. Isaías 65,17. O evangelista Lucas também adverte: e aparecerão grandes sinais nos seus. Lucas 21,11, queda virtual das estrelas e abalo ou comoção nos céus. João Evangelista, no seu Apocalipse anuncia: e caiu do céu uma grande estrela ardente, como um facho, e caiu ela sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8,10. E ainda: e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada por um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6,13. No Apocalipse lê-se o seguinte: e vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Apocalipse 21,1. Ou seja, a velha terra, inclinada no seu eixo, e o velho céu familiar a todos, modificaram-se ou se foram. O profeta deixa subentendido que, devido a essa mudança do antigo panorama sideral, os cientistas terão que modificar os seus mapas zodiacais, em cada nova latitude e longitude astronômica peculiar a cada povo, organizando-lhes outros quadros do novo céu. Pergunta: e após a época de Jesus, quais as profecias que podem atestar esse acontecimento? Ramatiz: Nostradamus, o consagrado vidente francês do século XVI, delineou o roteiro profético mais exato que conhecemos para os vossos dias. Em sua carta a Henrique II ele prediz o seguinte: quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá, de tal modo que muitos julgarão a Terra fora de órbita.
Na quadra 41, da Centúria 2, o profeta deixa entrever claramente a presença de um astro intruso que tem ligação com a verticalização do eixo da Terra, quando prediz: uma grande estrela, por 7 dias, abrasará a Terra e ver-se a dois sóis aparecerem. Na Centúria 6,6, do presságio 27, afirma que no fim dos tempos aparecerá no céu, no norte, um grande cometa. Pergunta: Nostradamus fala em cometa, que é a estrela nômade, esguedelhada, enquanto os vossos relatos se referem a um planeta. Não é assim. Ramatiz, se observardes com atenção as antigas profecias bíblicas e as que se sucederam ao advento de Jesus, verificareis que os profetas, como sensitivos atuando fora do espaço e do tempo, não podiam descrever rigorosamente os detalhes do que anunciavam, pois apenas captavam a imagem geral dos acontecimentos futuros. Em consequência, poucos se importavam com uma distinção meticulosa entre planetas, cometas, estrelas, astros ou sóis, cuja nomenclatura nem seria tão detalhada na época. Incontestavelmente, o que elimina qualquer dúvida é que todas essas profecias convergem sempre para dois acontecimentos únicos e identificáveis: a modificação do eixo da Terra, com a mudança do panorama familiar astronômico, e a presença de um corpo estranho junto ao sistema solar em que viveis. Pergunta: porventura, Nostradamus não se quer referir unicamente ao grande eclipse solar, que a ciência astronômica calculou precisamente para o fim deste século? Ramatiz, se duvidais tanto das profecias e confiais tanto nos cientistas da Terra, como se deduz das perguntas que nos fazeis, achamos que estáis formulando agora uma pergunta muito desairosa para a vossa ciência astronômica e humilhante para os vossos cientistas, de vez que reconheceis que Nostradamus poderia ter previsto, no seu tempo, um eclipse para 1999, sem a instrumentação científica e a técnica astronômica do vosso tempo. Mas não foi isso que Nostradamus previu. O grande vidente é bem claro na predição constante de sua carta a Henrique II, quando esclarece: quando os tempos chegarem, após um eclipse do Sol, ocorrerá o mais pétreo e tenebroso verão. Ele afirma com muita precisão tratar-se de um acontecimento que há de ocorrer só depois do grande eclipse solar. Sem dúvida, a Terra se aproxima de sua fase mais importante, o pétreo e tenebroso verão, abeirando-se de um acontecimento inigualável, como nunca se viu desde a sua criação. Pergunta: mas não podemos considerar essa predição como uma afirmação clara e positiva de que a Terra se verticalizará? Que achais? Ramatiz, notai que, na mesma carta a Henrique II, Centúria 1 56 a 57, a afirmação de Nostradamus é indiscutível, pois diz textualmente que a Terra não ficará eternamente inclinada. A capacidade profética de Nostradamus soube prever o natural ceticismo da ciência, a proverbial negação dos cientistas, pois diz mais que, apesar das opiniões contrárias da ciência acadêmica, os fatos hão de acontecer como os relata. E, conforme já vos dissemos, o evangelista João fundamenta a predição de Nostradamus, quando também afirma: e vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21,1. Pergunta: Nostradamus teria previsto também que o astro que se aproxima é de volume maior que o da Terra, conforme afirmastes anteriormente? Ramatiz, na Centúria 3 a 34, o vidente francês deixou registrado claramente que em seguida ao eclipse do Sol, no fim do século, passará junto à Terra um novo corpo celeste volumoso, grande, um monstro, visto em pleno dia. As Centúrias 4 a 31 a 17 previnem-vos de que a ciência não fará caso da predição, e dessa imprudência faltarão provisões à humanidade, haverá penúria e a terra ficará árida, ocorrendo ainda grandes dilúvios. Certamente, os cientistas ridicularizarão o evento do astro intruso, por considerá-lo aberrativo. Isso terá como consequência a negligência, por parte de todo mundo, em acumular provisões,
motivo por que se verão desamparados no terreno econômico, quando a fome os cercar. Pergunta: segundo Nostradamus, se a humanidade levar a sério a predição e os cientistas derem aviso para que se providenciem provisões para os dias fatais, serão atenuados os acontecimentos. É isso mesmo. Ramatiz, quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com os efeitos da loucura humana, no mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Sobre isso, não tenhas dúvida. Desde que, nessa ocasião, haja depósitos subterrâneos de víveres, ou já se tenha cogitado de outras providências a respeito, inegavelmente serão atenuadas a fome e a miséria. É óbvio que, se os cientistas se dispuserem a ouvir com sinceridade e confiança simbólica a voz de Deus transmitida através dos profetas do quilate de Nostradamus, apesar dos acontecimentos trágicos previstos e irrevogáveis, poder-se-á eliminar grande parte do sofrimento futuro, pois o astro a que nos referimos, como bem sabemos na técnica sideral, abrasará mesmo a terra e queimará muita coisa. E ainda podemos recordar as palavras de João Evangelista, no Apocalipse, quando diz que a terra será destruída pelo fogo e não pela água. Advertência sibilina onde se esconde a conexão da influência do astro intruso com os próprios eventos desavisados da bomba atômica. Pergunta: algum outro planeta de nosso sistema solar sofrerá deslocações sob a influência desse astro? Ramatiz: ocorrerão modificações proporcionais aos volumes, rotas e movimento dos astros na zona magnética de maior influenciação do astro visitante, conforme já vos expusemos anteriormente. No entanto, será a Lua, como satélite do vosso orbe, o que mais sofrerá em sua posição astronômica, porquanto a verticalização da Terra há de produzir determinadas modificações nas suas coordenadas de sustentação no plano astroetéreo, em correspondência com as energias que lhe fluem de outros astros adjacentes. Os orbes disseminados pelo cosmos sustentam-se e relacionam-se entre si, adstritos às zonas de cruzamento das diagonais ou coordenadas magnéticas, semelhantes à infinita rede, em cujas malhas os globos rodopiam e se balançam majestosamente, no mais inconcebível equilíbrio e harmonia. A mais débil modificação de uma coordenada magnética provoca um deslocamento correspondente, para compensação harmônica do sistema cósmico. Após a verticalização da Terra, far-se-á o ajuste dos polos magnéticos à exatidão dos polos físicos, inclusive o fluxo de sustentação e de equilíbrio entre a Terra e a Lua. Queremos prevenir-vos de que algo mudará nas relações astrofísicas entre a Lua e o vosso orbe, porquanto, após a verticalização do globo terráqueo, também deverão harmonizar-se as atuais coordenadas, cuja força principal é atuante no campo eteroastral, embora o fenômeno termine, depois, materializando-se na esfera física. Essa modificação foi habilmente prevista pelos profetas antigos e modernos, conforme expomos. Isaías afiança que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como seria a luz de 7 dias juntos, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar o golpe de sua chaga. Isaías 30,36. Nostradamus, em outras palavras, assegura que a lua aproximar-se-á da Terra, tornando-se 11 vezes maior do que o Sol. O evangelista Lucas clama: e haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas, e na Terra a consternação das gentes, pela confusão em que as porá o bramido do mar e das ondas. Lucas 21,25. É bem clara a enunciação de todos esses profetas, os quais são unânimes em afirmar que a Lua se tornará maior e se aproximará da Terra, enquanto que a sua força há de provocar tremendas marés, como o bramido do mar e das ondas. O profeta Isaías também se refere ao fenômeno das inundações e das prováveis marés, quando enuncia: e sobre todo o monte alto e sobre todo o outeiro elevado haverá arroios de água corrente no dia da mortandade de muitos, quando caírem as torres. Isaías 30,25.
É óbvio que os arroios só poderão correr dos mais altos montes após estes terem sido alcançados e cobertos pelas águas, que dali escorrerão como procedentes de vertentes. Pergunta: essa aproximação da Lua junto à Terra não fará os oceanos saltarem dos seus leitos e serem impelidos para os polos? Ramatiz: recordando o que já dissemos, isto é, que todo fenômeno exterior já se encontra disciplinado na esfera etereoastral de todo o sistema solar, só podemos dizer-vos que, se a Lua não se ajustar do modo como se profetizou, será então o astro intruso que fará os mares saltarem da Terra. Pergunta: e qual o processo através do qual a Lua ficará tão brilhante quanto o Sol, no dizer do profeta Isaías, ou 11 vezes maior do que já é, como diz Nostradamus? Ramatiz: o acontecimento origina-se numa questão de planos em que se situou na evidência dos profetas. Isaías viu a Lua muito próximo da Terra, o que lhe ofuscou a visão psíquica num primeiro plano, e então a sua mente associou esse fulgor inesperado ao fulgor do Sol. Essa mesma visão, quando projetada mais tarde na mente de Nostradamus, na França, fê-lo tomar o campo radiativo e áurico da Lua, aumentado pelo abrasamento do astro intruso, como sendo o seu próprio volume rígido, que ele calculou ter um diâmetro 11 vezes a mais do normal. Na verdade, ele confundiu o campo de radiação mais próximo de si com a configuração material do satélite da Terra. O fenômeno se explica pela lei dos planos subsequentes, que observais nos trabalhos dos pintores ou em representações teatrais, quando certos objetos devem predominar em primeiro plano sobre os demais. A chama de uma vela diante da visão humana, consequentemente num primeiro plano, pode impressionar mais do que a luz de um farol brilhando ao longe em último plano, de fundo. Pergunta: achamos prosaica essa providência sideral da verticalização do eixo da Terra, que nos deixa a ideia de um apressado concerto em nosso sistema solar? Ramatiz: o que vos parece prosaísmo sideral é apenas um detalhe do cientificismo cósmico disciplinando os recursos necessários para a mais breve angelitude da vossa humanidade. A verticalização do eixo da Terra, em lugar de imprevisto concerto de ordem sideral, é extraordinária bênção que só os seus futuros habitantes poderão avaliar. Os orbes habitados verticalizados ou inclinados em seus eixos, ou variando subitamente em suas rotas, podeis considerá-los como embarcações planetárias transportando carga espiritual sob a disciplina da palmatória ou tão espiritualizada que já dispensa o corretivo compulsório. De conformidade com a distância do seu núcleo solar, sua velocidade, rotação e inclinação, cada orbe sofre periódicas metamorfoses, que tem por objetivo oferecer condições tão melhores quanto seja também a modificação espiritual e o progresso de sua humanidade. Pergunta: em vossas comunicações anteriores, tendes feito referência ao degelo que provocará nos polos a verticalização do eixo da Terra. Entretanto, alguns cientistas afirmam que esse degelo, se verificar, será um acontecimento de senso comum, consequente do excessivo acúmulo de gelo naquela região e provavelmente responsável por fatos idênticos, registrados em épocas pré-históricas, dos quais temos conhecimento através da lenda do dilúvio do tempo de Noé, narrada na Bíblia. Explicam assim esse fenômeno que, para se registrar, não está na dependência da ação de qualquer planeta que, para o conseguir, precise forçar a verticalização do eixo da Terra. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz: eles se esquecem de que a simples comprovação desses degelos é suficiente para fazer ressaltar a sabedoria dos profetas, porquanto, mesmo sob esse aspecto, eles o previram corretamente para o tempo exato. Embora os sábios atuais procurem explicar cientificamente tais degelos e os considerem como um fato normal, é muito desairoso para a ciência oficial que homens incultos, místicos e sonhadores, dos templos bíblicos, já pudessem prever com tal antecipação a ocorrência desse fenômeno para a época exata de se registrarem. Acresce ainda que esses homens não só predisseram o acontecimento,
com antecedência de mais de 2 milênios, como ainda o fizeram desprovidos da preciosa instrumentação da vossa ciência atual. Embora fossem profetas e, por isso, taxados de visionários, superaram todas as conclusões oficiais da ciência acadêmica, porque esta só anunciou o fenômeno já ao limiar de sua eclosão. Os louros pertencem, portanto, aos profetas. Apesar da sua inegável capacidade do imenso benefício já prestado à humanidade, a ciência está submetida, na sua ação no campo objetivo da pesquisa e da conclusão, só a leis conhecidas. No entanto, o profeta, que se lança fora do mundo de formas e penetra nos acontecimentos fora do tempo e do espaço, pode prevê-los com muita antecedência. O vosso aparelhamento científico pode marcar com rigor, por exemplo, os epicentros dos terremotos nos locais mais distantes. No entanto, fracassará completamente se pretenderem fixá-los com uma semana de antecedência, quer quanto à área de sua futura eclosão, quer quanto à intensidade dos seus efeitos. Depois de conhecido o fenômeno da trajetória dos cometas e a ocorrência dos eclipses, os astrônomos podem compilar rigorosa tabela, que fixa a periodicidade dos mesmos acontecimentos no futuro, com a precisão admirável de segundos. No entanto, nenhum dos seus instrumentos poderá revelar a hora, semana, mês, ano ou século em que deverá nascer um novo cometa na visão astronômica comum. É mister, portanto, que se louve e se reconheça o trabalho desses profetas anticientíficos do passado que, em todas as raças e tempos, previram que a mais perigosa saturação de gelo nos polos e a possível verticalização da Terra, seja em virtude de escorregamento da carga refrigerada, seja devido ao aquecimento normal, dar-se-á exatamente no fim do vosso século. Que importa o mecanismo do fenômeno, se eles o previram com tanta exatidão? Seja o escorregamento do gelo, seja o planeta intruso ou seja o aquecimento anormal, o que importa para vós é que os profetas previram o acontecimento para este século e justamente em conexão com o período sibilino do fim dos tempos. Divino senso comum desses profetas que, destituídos de telescópios, réguas, transferidores, esquadros e tábuas de logaritmos, desconhecendo os princípios do gás eletrônico, a lei de Kepler ou de Newton, puderam ultrapassar o senso científico do homem atômico do século XX. A vossa ciência constata o fenômeno e o explica cientificamente. Eles o anteciparam de 2 milênios e o previram em sua forma e intensidade, inclusive quanto à época exata de sua eclosão. Pergunta: mas é evidente que, sob essa teoria científica de deslocamento do gelo polar e a possibilidade de a Terra mudar por seus polos, a sua verticalização poderia prescindir da ajuda de um astro intruso. Não é assim. Ramatiz, a finalidade principal desse planeta não é essa, mas a de higienizar a Terra e recolher os esquerdistas. Entretanto, em virtude de sua passagem junto à Terra, as camadas refrigeradas dos polos terão de deslocar-se, tangidas pela ação interna dos primeiros impactos magnéticos do astro intruso. O fenômeno é exatamente inverso ao que a ciência pretende conhecer e julgar. Ele opera primeiramente no mundo eteroastral e radiante da substância, para depois repercutir nas camadas físicas. Essa ação se processa antes na energia livre, para depois atingir a matéria, ou seja, a energia condensada. Pergunta: e qual seria um exemplo favorável ao nosso entendimento? Ramatiz: a ciência médica utiliza-se do aparelhamento de eletroterapia ou radioterapia, para modificar as células e os tecidos orgânicos atrofiados ou dilacerados, mas primeiramente atua no campo imponderável magnético do ser humano, para depois o fenômeno se materializar no campo físico. Inúmeros hipnotizadores agem no campo magnético do sujeito, no seu veículo etérico, e paralisam-lhe os músculos, obtendo a rigidez cadavérica. O faquir apressa o crescimento da semente de abóbora, fixando-lhe olhar poderoso, como um detonador vital que, então,
desperta o metabolismo astroetérico da semente e põe em movimento seu mecanismo de assimilação das energias nutritivas do meio. Só depois que se faz a ação interna, ou etérica, ou, se quiserdes, a magnética, é que se torna visível a modificação no campo físico. Vós observais o aquecimento do orbe e a movimentação natural do gelo polar, mas ignorais completamente qual seja o agente influenciador interno, que ainda se distancia muitíssimo da receptividade comum de instrumentação científica. O acontecimento é facilmente compreensível para os iniciados, mas ridículo, talvez, para o abalizado cientista profano, que descrê do viveiro de energias ocultas e dos fenômenos que se situam além do poder da ótica astronômica. Pergunta: segundo tendes afirmado, a verticalização do eixo da Terra causará comoções que se refletirão também nos oceanos, dando lugar à imersão de continentes desaparecidos. Pensamos que essas terras não poderão ser férteis, de vez que estarão saturadas de sal. Conforme afirmam os cientistas, muitos desertos atuais, como o Saara, devem a sua aridez e improdutividade ao fato de terem sido fundos de mar. Que nos podereis dizer a esse respeito? Ramatiz: grandes extensões de terra, que justamente se apresentam mais férteis, nas costas da Europa, principalmente as pertencentes a Portugal e Itália, onde o vinhedo é vasto e pródigo, também foram fundos de mares e emergiram hipercloretadas, por ocasião da catástrofe da Atlântida. Paradoxalmente ao que afirmais, os frutos nutritivos, cevosos e doces, como a laranja, o mamão, o abacate, e mesmo diversas espécies de legumes gigantes, ou a vegetação nutrida que serve para determinado tipo de pasta de celulose, nascem prodigamente nas margens litorâneas atuais, saturadas de cloreto de sódio. Poucos pântanos são tão férteis quanto os mangues, onde crescem os palmitais e que se infiltram floresta adentro, provindos diretamente das águas do mar. A aridez do deserto do Saara não provém do fato de ter sido ele fundo de mar, mas é consequente de erosão eólica, ou seja, o trabalho contínuo do vento erosivo sobre aquela região de 6 milhões de quilômetros quadrados, que oferece excelente espaço livre para a atuação incondicional das forças destrutivas e corrosivas da natureza. Devido à violenta corrosão eólica no Saara, surgiram os famosos hamadás, ou seja, planaltos perigosos e bastiões rochosos, ante a metralha de seixos e fragmentos de rochas que os ventos carrearam em suas asas, sobre o deserto. A prova de que a esterilidade do Saara não é fruto de saturação de sal provindo do fundo do mar, é a região montanhosa chamada Tibesti-Ogari, situada no centro do deserto e que, por ser protegida do vento furioso, está semeada de oásis de água límpida e fresca e fartamente cultivada à sombra de verdes palmeiras. Por que motivo o sal deixou de atuar nesse poético recanto que, paradoxalmente, é mais fértil que muitas terras livres de cloreto de sódio? Pergunta: embora concordemos com tais considerações, discordamos, no entanto, de que o sal possa cooperar para que o solo se torne nutrido e cevoso, e que essa cooperação venha a registrar-se nos terrenos da Atlântida, quando ela surgir novamente. Ramatiz: a Atlântida, quando surgir, contará com locais nutridos e cevosos, que estão submersos e que se situam exatamente sob o mar de Sargassos, a começar ao sul das Ilhas Bermudas e se estendendo para leste, na figura de imensos lagos flutuantes. Ali há um gigantesco atravancamento de tudo que vem do litoral, desde galhos, troncos, restos de embarcações destruídas desde tempos imemoriais, inclusive as matérias orgânicas, cadáveres de peixes e animais marinhos, formando tudo um assombroso reservatório de matérias em decomposição. A região está sendo nutrida de vitalidade, que se acentua de século para século, pela vertência das raízes das algas do gênero Sargassum Baxiferum e Stenopilum, cujo iodo dominante se alia a outros produtos químicos de natureza marítima, formando sodetos no mar e apressando o metabolismo da decomposição orgânica.
Os extensos vales futuros são atualmente gigantescas conchas submarinas, como vastos reservatórios de seiva fertilizante. Afora esse mar de sargassos, o oceano está repleto de moluscos, animais e, principalmente, de algas que absorvem e armazenam considerável quantidade de substâncias que, depois, se depositam no solo submarino. As correntes fluviais, por sua vez, arrastam incalculável quantidade de minerais proporcionados pela erosão do solo. As algas conhecidas como Laminaria flexicans podem render quase 1 grama de iodo em cada quilo. As algas verdes armazenam com eficiência o amoníaco, enquanto outras chegam a conservar o ouro. Os corais dos mares tropicais estão impregnados de prata e boa quantidade de chumbo. As ostras contêm rubídio, e os moluscos, como o trepang dos mares da China, o vanádio. É óbvio que outros tipos de animais marinhos se apresentam impregnados de arsênico, fósforo, flúor, magnésio, césio, bário, estrôncio, ferro, cobre, assim como outros fabricam as suas próprias substâncias. Neste caso destacamos o Doliurgales, que produz vitríolo, e o polvo com o seu conteúdo tóxico de defesa. Pergunta: já que afirmastes certa vez que as modificações da morada afetam o morador, devemos crer, porventura, que a simples verticalização do eixo da Terra também há de verticalizar a humanidade em espírito? Isso não contradiz a tradição de que a maturidade espiritual se faz pelo caminho interior, independentemente do cenário exterior? Espíritos como Paulo de Tarso, Francisco de Assis ou Buda não sobreviveram ao próprio meio, sem necessidade de se mudar o ambiente. Ramatiz, ao afirmarmos que as modificações da morada afetam o morador, não dissemos que modificam. Uma coisa é afetar e outra coisa modificar. O verbo afetar vestiu-nos ideia de influir, de atingir, e cremos que ainda não teve mudada a sua definição nos vossos dicionários. Mister compreenderdes que empregamos esforços heroicos para nos situarmos ideograficamente no vosso acanhado vocabulário humano, ao relatar eventos tão remotos. Se procurardes atribuir novos sentidos às palavras e vos apegardes tão objetivamente à sua morfologia, aumentareis naturalmente as dificuldades para compreenderdes as nossas comunicações. É claro que o gorila não se espiritualiza no palácio luxuoso, nem o sacerdote se transforma em acelerado ao pregar nos presídios, mas é claro, também, que, enquanto o morcego se sente venturoso nos casarões escuros e mal cheirosos, o beija-flor é mais feliz quando esvoaça sobre as flores dos jardins. Mas, ao mesmo tempo que o jardim formoso, banhado pela luz do dia, pode afetar o morcego e deixá-lo aflito à procura do seu ambiente sombrio, o casarão escuro e mal cheiroso causa angústia ao beija-flor e o torna encorujado, provando que, realmente, a morada afeta o morador. A verticalização da terra influirá nos seus moradores, porque há de proporcionar-lhes um ambiente mais sedativo, na forma de agradável cooperação para uma vida mais venturosa e menos contemplativa. O atual cenário terrestre exige de vós a solução de múltiplos problemas, que são obstáculos mas não ensejos evolutivos, embora despertem a dinâmica da alma ainda embrutecida. Reconhecemos que Francisco de Assis viveu entre monturos e foi santo, enquanto Messalina, insensível e escravizada às paixões degradantes, realizava suas bacanais nos mais sublimes recantos da natureza. Há espíritos eleitos que só cantam a poesia dos pássaros e a beleza das florestas, mas há também inúmeros outros que, na forma de caçadores impiedosos, trucidam as avesitas policrômicas sob a ação dos canos fumegantes das armas de caça. Há jardineiros que se amarguram quando emurchece a rosa atraente, e há homens que matam o seu companheiro num jardim florido ou escolhem para os ataques fratricidas o início do florir da primavera. Enquanto muitas academias diplomam às vezes salteadores disfarçados sob o fraque e cartola, alguns mestres e escolas, humildes e pobres,
presenteiam o mundo com excelsos filósofos e iluminados cientistas. O cidadão do vosso século, malgrado a considerável bagagem intelectual e científica do ambiente civilizado, não passa comumente de um selvagem de cara rapada, sugando a fumaça de folhas de fumo desfiadas e intoxicando o organismo com nicotina, impiedoso para consigo mesmo, despeja a goela abaixo